Então é uma coisa muito importante também pensar na morte. E encarar a morte como uma coisa positiva, uma mudança. Ou seja, chega uma hora que você tem que mudar o seu corpo. Não tem como. Então se uma pessoa tem inteligência espiritual, ela não fica perturbada com esse momento. Assim. Ela encara isso com uma outra consciência. Ela transcende isso. Ela sabe que o corpo nunca morre. Ou seja, que a alma, que o corpo morre, mas a alma é eterna. A alma nunca morre. Então ela mudou o corpo, mas a alma está ali, a alma continua. Ou seja, quando você deita e você dorme, no outro dia você acorda. Então é a mesma coisa. A gente tem medo de morrer, né? Quê? A gente às vezes fica com medo de morrer. Todo mundo tem medo de morrer. Por que você tem medo de morrer? Porque você é eterno. Porque a sua alma é eterna, a consciência é eterna. Uma vez tinha um sadhu, um transcendentalista, ele estava dando aula. Foi no Ocidente, que eu estava preocupado. Ele estava dando aula com uns mestres nossos. Ele estava dando aula e ele estava falando justamente desse aspecto que você falou, que todo mundo tem medo de morrer. Né? Aí tinha um rapaz que estava ouvindo e falava, não, mas eu não tenho medo de morrer. Né? E ele tentou, e o palestrante tentava explicar que todo mundo tinha medo da morte, e ele dizia que não, mas eu não tenho medo de morrer. Ele falou várias vezes. Então, no momento, o palestrante pegou um objeto assim, fez assim, e a caneta, ele fez assim. Né? Aí ele riu e falou, como você não tem medo da morte? Eu estou te ameaçando aqui, você está se defendendo. Ou seja, então nós temos um sentimento, um instinto de proteção muito grande. Por quê? Porque a gente é eterno, então a gente quer viver eternamente. Ou seja, o que é eterno em nós é a consciência é eterna. Ela é eterna. Então você é eterno e por isso você tem medo de morrer, assim, o corpo, né? Porque é como um reflexo pervertido, entende? Ou seja, o reflexo da consciência vem para sua mente e você fica, de certa maneira, com medo de morrer, com medo da morte. Né? Isso é um medo insubstancial, ou seja, isso não é real, o medo da morte. Nós não deveríamos ter medo da morte. Né? Por quê? Porque nós somos eternos, a alma nunca morre. Mas sempre a gente fica apegado a isso. Né? Porque na realidade não é a morte em si, é o que a morte nos tira que causa terror. Né? O apego que nós temos. Né? Uma vez eu escutei uma história, tinha um menino que ele havia ganhado uma tartaruga. Sabe? Uma tartaruga. Ele estava muito feliz com a tartaruga. E era numa região de muito frio. Né? Ele criava a tartaruga, ele é muito apegado à tartaruga. Aí um dia assim, a tartaruga caiu assim de costas e ficou lá, assim, morta. Assim, morreu. Então o menino começou a chorar muito, começou a gritar, chorar, desesperado. E o pai não sabia o que fazer. Aí o pai chegou e falou, o pai pegou e falou, então vamos enterrar a tartaruga. Então ele foi, fez, né, um carrinho, sabe? Esses carrinhos de igreja, assim, que leva o caixão, né? Então o pai fez, aí o menino, quando começou o pai construiu um caixãozinho assim para a tartaruga, então o menino, nesse momento, já não estava mais pensando na tartaruga mais, né? Já tinha parado de chorar. Então o pai falou, vamos lá, vamos construir um carrinho aqui, vamos construir o caixãozinho da tartaruga. Aí o pai chegou, comprou flores, sabe? Aí foram lá, cavaram o buraco, né, para enterrar a tartaruga. O pai botou uma música assim, uma música fúnebre, sabe? E eles foram botar a tartaruga no caixão e foram levar, né, para enterrar no quintal. Mas isso já era de dia, assim, à tarde. E nesse momento o sol já havia batido muito na tartaruga. Na verdade ela não tinha morrido, ela tinha só entrado em hipotermia, né? E ela começou a mexer as patinhas dela assim. Aí o pai falou pro menino, olha, não morreu, ela não morreu. O menino olhou aquilo tudo e começou a chorar. Mas eu quero enterrar a tartaruga, né? Tipo assim, ele começou agora, já era o apego dele, era enterrar a tartaruga, né? Porque ele tinha feito toda essa preparação, né? O caixão, o carrinho para levar o caixão, as flores, né? A música que se tocava. Então ele ficou já triste. Então já mudou a tristeza. Então o que a gente vê é o quê? É o nosso apego, não é a morte em si. E sim um apego que nós temos às coisas e às pessoas que representam isso. Então por isso que a gente tem que trabalhar essa consciência. Então se você trabalha a consciência, você começa a desenvolver inteligência, uma inteligência superior. Então você não é o corpo que você tem que
cuidar da sua consciência, e que você, na verdade, é o apego que te prende aos objetos que causa todo esse temor, e não a morte em si, porque a morte em si é algo natural, é algo que vai ter que acontecer mesmo. Então a gente não tem que se preocupar tanto com isso. Senão a gente não deve ter tanto medo disso. Assim, na verdade, a gente tem que encarar isso de uma forma com sabedoria. Né? Com sabedoria, a gente entende que a gente está morrendo a cada dia. Com sabedoria, você entende que vai ter uma passagem muito mais assim, conectada com essa inteligência superior. Essa passagem vai ser uma passagem muito interessante, ou seja, experimentar isso é uma coisa muito boa também. Né? Uma vez num livro que a gente leu, como chamava, Viagem de Gulliver, né? Era engraçado porque o Gulliver, esse personagem, ele foi para vários planetas, né? E chegou num planeta que ali as pessoas não morriam. Elas ficavam velhas, mas não morriam. E ele viu isso, porque ele estava viajando de planeta em planeta. E ele viu que as pessoas sofriam muito. Por quê? Porque elas ficavam velhas e não morriam. E tinham que aturar a velhice, a incapacidade, e não havia essa mudança. Então a gente tem que entender que a morte é como uma mudança, ou seja, que você aceita isso, e isso é algo que faz parte de um ciclo. Né? Então a gente tem que entender isso. Né? Ou seja, que, por exemplo, quando a árvore ela morre, ou seja, ela solta as sementes, né? E essas sementes elas vão gerar outras árvores. Ou seja, é algo assim. Ou seja, que a gente não tem que simplesmente se apegar a esse conceito. Né? Porque a gente tem esse conceito muito quadrado, né? Ou seja, onde a gente pensa em morte, você pensa morte, você como associa com sofrimento. Sofrimento por quê? Pelo apego que você tinha aos objetos. Né? Então isso, ou seja, aquilo que a morte tira de você. Então o que a morte tira de você, isso é o que dói na gente. Não é nem a morte em si, porque a morte em si é algo como... É bom morrer velho. Não, daí tu já viveu a tua vida. Seria bom morrer velho. Porque quando eu era mais jovem, que eu tinha meus pais, meu irmão foi para a Revolução, e eu fiquei muito desesperada, e eu tinha medo de perder meu irmão, perder meus pais, eu sabia que era guerra. Aí eu fiz uma promessa para Nossa Senhora, pedi que não levasse meus pais, se tivesse levar eles, e levasse a mim. Que eu era jovem ainda, que eu não tinha filho para criar. Tá, passou, meu irmão voltou da guerra, tudo bem, meus pais ficaram muito tempo, mas eu me casei. Aí me casei e tinha meus filhos. Bom, agora eu tenho meus filhos, não quero morrer agora, né? Aí eu pensei, bom, a senhora me pega, me deixa criar meus filhos, por favor, né? Porque pelo menos tinha medo que eles ficassem pequenos, não tinha outras pessoas. Aí fui fazendo uma promessa, né? Aí passou, criei meus filhos, até que eles ficam adultos, aí eles vão saber se defender, né? Eu pensava assim, filho, mas bom, a senhora agora estão criados, já sabe se defender, não mais perigo. Agora eu tenho que viver um pouco também, né? Aí ele me deixa mais um tempo aí, até eu fui negociando. Graças a Deus eu estou com 72 anos, estou firme ainda, né? Mas a gente se apega, às vezes, nos filhos, nas pessoas, então a gente tem medo de perder a família, perder... Sim. Nem sei se é muito nos bem, porque bem a gente não tem como se segurar, né? E outra coisa que eu queria dizer, a ressurreição. A gente morre, o espírito vai direto para o céu, vai para onde? O que é a ressurreição para vocês? Não, a gente acredita. Não, ressurreição. Nós, para a nossa ressurreição, é que o espírito vai... Sim, para a igreja católica, mas como tem Deus e Jesus. Sim. Jesus disse assim, eu sou a luz, eu sou o caminho, a verdade, essa verdade, o caminho é a luz. E a gente sabe que seria o céu, seria a alma não morre, né? A alma vive para a vida inteira. Mas e o pecado? Tem o pecado que se tu tem o pecado, tu não vai direto do céu. E eles se enganam com aquela história.
Sim. É que na verdade a gente acredita assim, que o pecado, ou seja, todas as atividades pecaminosas que você tem a oportunidade de espiar isso. Ou seja, a gente não acredita no inferno eterno. Isso não. Por exemplo, a pessoa vai para o inferno e já não volta mais. A gente acredita que o inferno é temporário. Então, acho um pouco diferente da teologia cristã. Então, por exemplo, o inferno nosso, ou seja, o inferno que é descrito nos letras, ele é para o corpo sutil. Como eu falei, quando você dorme, por exemplo, o corpo sutil, mente, inteligência, falso ego, tudo aquilo ali, ele tem muito movimento, está experimentando muitas coisas. Então, por exemplo, a gente está dormindo. Aí imagina que você tem um sonho muito ruim, de repente, sei lá, um tigre está correndo atrás de você, está querendo te matar. Você está dormindo, mas você está sofrendo ainda, né, com esse sonho. Então você acorda assim como desesperado, o coração batendo, está suando. Você, às vezes num sonho você experimentou assim, sentimentos muito ruins. Acontece, né? Da mesma forma, quando você morre, você pode ir para o inferno, segundo a teologia védica. É um inferno onde o corpo sutil, porque claro, o corpo, pensa bem, o corpo, a gente acredita assim, quando você morre, o teu corpo grosseiro ele fica aí, isso vai ser, bom, como a igreja fala também, ou seja, isso vai ser um corpo que vai virar pó, né? Você vai ser comido pelas aves de rapina, coisas assim, os cachorros, não sei. Mas o corpo sutil, para onde for o corpo sutil? Ou seja, que ali está a alma, não, tudo bem, a alma está ali, a consciência está ali. Mas junto à consciência, eu estou explicando, tem o corpo sutil. Então a gente acredita que está junto, o corpo sutil com a mente, inteligência, falso ego, eles estão juntos. Então eles vão para um local, e aí a gente fala que isso representa o inferno. Né? Então esses estados infernais, onde a pessoa, com o seu corpo sutil, ela vai experimentar sofrimento ali. Então ela vai como espiar as suas atividades pecaminosas. Então tudo de ruim que você fez, com o seu corpo sutil, você vai sofrer. Então você passa por vários infernos. E depois que você experimentou isso, aí sim você tem a capacidade de adquirir outro corpo. Né? A gente acredita nisso. Então, o que a gente acredita é na transmigração da alma. A gente acredita, por exemplo, que não é só uma oportunidade que a pessoa tem para alcançar a salvação. A pessoa ela volta e ela novamente pode ter uma oportunidade. A gente acredita que ela pode reencarnar aqui em outro corpo e aí continuar o seu processo. A gente não acredita que é a mesma coisa que o espiritismo. Um pouco parecido. É porque o que a gente acredita é na transmigração da alma, ou seja, que é como para nós é como um movimento, né? Ou seja, é uma lei. É igual a lei da gravidade, para você subir aqui no telhado da casa. E se você cair de lá, você vai para o chão. Por quê? Porque é a gravidade. Então tem uma lei que atrai todos os corpos para o centro da Terra. A lei da gravidade. Né? Então para a gente é assim, você tem um corpo e quando você abandona esse corpo, aí claro, nesse momento existe o ajuste de contas, né? Como o céu, como você fala, né? O inferno. Então aí o inferno é isso, ou seja, você ajustar as contas, ou seja, você espiar as suas atividades pecaminosas, depois você aceitar outro corpo e continuar. Até o momento que você consegue a liberação. Ou seja, a gente fala, né? Céu, pra gente, é como você ir para os planetas espirituais, para o céu mesmo. Assim, bom, aí Jesus falou do céu, da morada dele, ele disse, né? Na minha morada tem várias moradas, né? Na casa do meu pai tem várias moradas, né? Assim, então a gente acredita nisso também, ou seja, de acordo com o seu humor, com aquilo que você cultivou, você pode ir para diversas moradas, de acordo com isso. Os ensinamentos são bem similares. São similares, ou seja, é bem similar. Mas você vai colocar para comparar tem muita coisa. Não, é muita coisa, porque é a mesma. Na verdade, Deus é um só. Né? A gente não pode. Deus é um só que existe várias manifestações divinas, entendeu?
tempo, local. Ou seja, mesmo, por exemplo, Jesus Cristo, ele, naquele momento que ele veio, ele pregou para pessoas que eram pescadores, pessoas que eram trabalhadoras, pessoas daquela região. Então, por exemplo, ele mesmo falou, eu tenho muita coisa para falar, mas só que eu não posso falar tudo agora, porque vocês não vão entender nada, entende? Então ele falou, eu vou falar o básico. Então a gente acredita porque, por exemplo, Jesus Cristo, ele está anunciado nas nossas escrituras, que viria Jesus Cristo, ou seja, a gente aceita isso como nosso mestre também, né? Então que ele viria para o Ocidente, isso é uma coisa que se aceita. Entretanto, a gente entende, né, que Jesus Cristo mesmo ele não falou tudo que poderia ser falado. Assim, ele não entrou em muitos detalhes. Ele falava em parábolas, né? O povo. Ele mesmo falou, eu falo por parábolas por quê? Porque vocês não entendem. Vocês não entendem? Se eu for falar muito filosoficamente, vocês não vão entender o que eu estou falando. Então, por isso ele falou por parábolas. Assim. Então eu falo, mestre, por que você fala por parábolas? Porque vocês não vão entender. Se eu boto muita filosofia aqui, vocês não são capazes de entender. Então o ensinamento que Jesus deu é um ensinamento que te leva a um teísmo muito genuíno, entretanto um teísmo básico. Assim, ou seja, ele fala, existe um Deus, existe a alma, mas como você vai... Então, se você se rende a Deus, se você se sacrifica por Deus, você alcança a salvação. Entretanto, quem é Deus? Como eu vou travar uma relação com Deus? Como 24 horas por dia eu vou estar conectado com Deus? Isso já é um teísmo mais pleno. Entende? Então, Jesus ele deu o caminho. Entretanto, ele não falou tudo. Ou seja, mas a gente tem que entender que os ensinamentos são bem similares no sentido que o ideal é um só. Quando ele fala amar a Deus acima de todas as coisas, é o que o Bhagavad Gita, é o que as escrituras védicas falam. Ou seja, você tem que amar a Deus, que você tem que entregar a sua vida para Deus, que Deus tem que estar no centro. Isso é a mesma coisa. E quando Jesus fala, amai ao seu semelhante, ao próximo, como a si mesmo, a ti mesmo, ele fala isso. Isso significa que existe Deus no coração de todas as entidades, é o mesmo conceito que nós. Quando a gente fala, como se fala, né, até nessa saudação, bem assim, védica, não sei se uma saudação bem transcendente, falando namastê, você fala namastê, Jesus, namastê. Então o que é isso? Você fala, o meu Deus saúda o seu Deus que está aí dentro. Ou seja, então a gente acredita que Deus está no coração de todas as entidades. Então você tem que amar ao próximo porque Deus está aí. Então você não pode. Você tem que olhar o plano de Deus, ou seja, o plano da alma, o plano da consciência. Ou seja, quem está aí dentro. Ou seja, Deus está aí. Então se você vê Deus no coração do próximo, você não vai querer fazer mal para ele, você não vai querer ter nenhum desejo assim, de maldade para ele, não, porque Deus está ali também. Então a gente acredita isso. E por isso também que a gente acredita que Deus, a manifestação divina também está dentro de todos os animais. A gente acredita nisso. Então, por exemplo, por isso que a gente também é vegetariano, a gente não mata os animais. Assim, a gente não come os animais, por quê? Porque a gente sabe que isso é como uma maldade que nós fazemos por eles. Então, por quê? Porque o aspecto divino também está dentro do coração de todos os animais. Eles são como os nossos irmãos inferiores. Então, nós não podemos... inclusive, também existem certos segmentos cristãos que respeitam isso também, de certa maneira, não comem os animais. Porque eles respeitam algum aspecto, aí eu não entendo muito bem qual é o aspecto da Bíblia que eles seguem, mas que eles não comem os outros animais também, por um respeito. Né? Então, ou seja, justamente os adventistas não... Quem? Adventistas eles não comem carne, por quê? Porque também existe um certo respeito, assim, bom. Então é toda uma concepção muito parecida. Agora, claro,
eu digo, Jesus Cristo ele não falou muitas coisas, ou seja, ele falou as coisas vagas. Talvez naquele momento ele não pudesse falar isso, né, para aquelas pessoas, né? Ou seja, mesmo quando ele falou não matarás, ou seja, algumas pessoas dizem isso, quer dizer também que ele está falando para a gente não fazer com os outros animais, ou seja, que ele não estendeu isso, que ele não explicou para todas as pessoas como se poderia explicar. Entretanto, isso não importa, a essência mesmo, ou seja, o que ele deu é genuíno, é pleno, e a gente, todas as pessoas que seguem Jesus, a gente começa a ver, a gente vê o que Jesus falou, o que a Bíblia fala, a gente fica impactado, a gente fala, não precisa mais nada, só a Bíblia, só com a Bíblia, se você segue a Bíblia, você se torna perfeito, né? Você não precisa assim, nem de igreja, assim, tudo respeito à igreja, aos padres, e tudo. Mas se você segue o ensinamento da Bíblia, você não precisa de mais nada. Você pode ter sua vida perfeita se você seguir tudo que está na Bíblia. Okay? Então, é mais ou menos isso. Aí depende da sinceridade de cada um. De cada pessoa. Cada pessoa. Isso é uma coisa assim, muito individual. Eu acredito que... Segunda vida dele. Eu acredito que Jesus... Não digo que eu acredito na religião, você. Então, assim, a religião nossa, a nossa religião não fala nada disso, que Jesus vai dizer. Ele sempre permanece vivo na sua palavra. Ele não morreu, né? Ele não morreu, ou seja, na verdade ele permanece vivo na sua instrução. Na verdade, a instrução de Jesus é muito mais poderosa, entende, que até a sua presença. Porque ele mesmo falou, aquele que acredita nas minhas palavras, essa pessoa viverá para sempre. É uma coisa assim que ele falou. Ou seja, porque a palavra de Jesus é muito poderosa. Então, se você acredita na palavra de Jesus, se você segue a palavra de Jesus, então Jesus sempre vai estar presente na sua vida. Então, não é uma coisa física, né? Que talvez muitas coisas que estão na Bíblia, elas não podem ser interpretadas ao pé da letra. Então você tem que, não é, até o Papa, né, ele estava falando esses dias aí que eu vi, ele falava isso, ou seja, inclusive ele falava a queda do Éden, né, ou seja, da Adão e Eva, ele estava explicando, isso não é uma questão que você tem que interpretar ao pé da letra, né? Uma coisa que você tem que entender o que a Bíblia quer dizer. Está a Jamília que está vendo eles. Está vendo a aula ao vivo. Eles estão vendo lá de frente da aula. Já filmou a família deles, né? Ou seja, A família dela já filmou. Sim. Exatamente, ou seja, então como você vai interpretar isso? É muito melhor você interpretar isso não assim de forma literária. Porque isso está na Bíblia, porque isso foi dito na Bíblia. Não é somente isso. O que está por trás disso, ou seja, o que a Escritura está te dizendo, né? Qual é o ensinamento que ela quer te mostrar com isso. Então isso é o mais importante. Então por isso, assim, nas nossas Escrituras não existe nenhuma passagem que fala que Jesus vai voltar e que ele vai ressuscitar os mortos. Isso não sai. Mas o que sai sim é que Jesus ele é como o princípio do guru. Ou seja, ele é um guru. Ou seja, guru significa aquele que tira você da morte e coloca você na vida. Aquele que tira você da escuridão e coloca você para a luz. Isso é guru. Então isso é o princípio de Jesus, um princípio muito dinâmico, né? Não é algo morto, não é algo estático. Você pode realmente aprisionar ele, né? Simplesmente com coisas que estão escritas, né, na Bíblia. Não é isso. A gente tem que expandir esse conceito, entende? É um conceito muito mais amplo. Né? Não pode estreitar esse conceito. Esse dia eu estava falando sobre lá no islamismo, né? Eles têm aquela tradição de Deus deles, eles matam, porque
causa de Deus. Eles não têm uma aprender nada, será que eles continuam assim sem. Não, é justamente, ou seja, é que alguns grupos, né, do Islã que seguem o Alcorão, eles colocaram mais assim um aspecto fanático e sectário e dão uma interpretação completamente oposta ao Alcorão. Se você lê o Alcorão à luz da verdade, em nenhum momento você vai se tornar violento, ninguém vai praticar nenhum terrorismo. Porque o Alcorão não prega isso, você mesmo já viu o Alcorão. Ele não está pregando isso. Claro, e como se diz, né? Como eu falo, se você for interpretar a Bíblia também, ao pé da letra, você pode ser violento, você pode causar violência aos demais, em nome de Jesus, assim, muitas coisas. Então, às vezes, alguns cristãos também são muito fanáticos, são violentos, assim, por quê? Porque usam a própria Bíblia para isso. Mas eu digo, não é interpretar a Bíblia ao pé da letra, nem o Alcorão ao pé da letra. Você tem que interpretar isso com sentimento, com coração, entendeu? Com uma inteligência superior. Então aí é uma interpretação diferente. Não é assim, simplesmente pegar o texto lá e você faz. Então, o próprio Jesus Cristo veio, e ele veio como o Novo Testamento é como uma interpretação completamente diferente da Bíblia do Antigo Testamento que Jesus deu praticamente. Quando, por exemplo, eles tinham o costume de sábado não fazer nada, né? Então Jesus perguntou para ele, mas se cair um boi, né? Se cair um bezerro, um buraco, né? Você vai deixar ele morrer porque é sábado? Não, você vai salvar o bezerro. Então você precisa. Então ele era criticado por quê? Porque ele curava as pessoas do sábado. E isso era contra as leis da Bíblia. Mas ele fazia isso também. Então Jesus veio mostrar o quê? Que o amor é superior às leis da Bíblia, às leis das Escrituras, entende? Então isso que as pessoas esquecem. Ou seja, elas não colocam no coração delas, entende? E por isso que causa tantas coisas. Então não é que o Alcorão tem coisas erradas, não. Está tudo assim, existem coisas que as pessoas pegam e elas mal interpretam isso e com isso utilizam de maneira equivocada. Então, essa mesma forma, essa mesma visão, você pode fazer muitas coisas também equivocadas.